Esiste una corrente filosofica muito importante na contemporaneidade, sobretudo naquela contemporaneidade da filosofia que neste curso nós chamamos de pós-modernidade, aquilo que vem depois da modernidade e che considera o progetto da modernidade como um fracasso. E esta corrente filosofica, che tem claramente un marco fortemente antropologico, è o pós-humanismo, mas também o transhumanismo. A nossa atenção será sobretudo sobre o pós-humanismo. Muitas obras nas últimas décadas foram produzidas para analisar este fenômeno. Aqui tenho, por exemplo, o texto de Roberto Marquezine, O Tramonto do Humano, O Pôr do Sol do Humano. Depois, os livros da pesquisadora italiana que trabalha nos Estados Unidos, a Rose Braidotti, aqui os textos dela, e muitos outros, muitos artigos saíram porque o problema é sério. Sim, nós podemos assim registrar o surgimento deste movimento cultural post-humanista cuja força e interesse provém do fato de estar encaixado, pelo menos parcialmente, nas engrenagens empresariais e tecnológicas que estrutura nossa civilização. Si fala di pós-humanismo che desemboca no transhumanismo, che mostra o umano che si desenvolve através da tecnologia, através da ciência. Durante esta aula, come sempre, vou citar textos di autores, porque acho importante este contato direto con autores, pesquisadori. O primeiro é um texto do 1994 di Moore. Toda a bibliografia, come sempre, vou colocar debaixo do vídeo. Cito Moore. Nos próximos 50 anos, ele escrevia isso no 1994, a inteligência artificial, a nanotecnologia, a engenharia genética e outras tecnologias permitirão aos seres humanos transcender as limitações do corpo. Interessante, parêntese, um grande desafio do transhumanismo e do pós-humanismo, sobretudo o transhumanismo, é a considerar as doenças, a morte como limites humanos que podem ser superados graças à tecnologia. Volto na citação. O ciclo da vida ultrapassará um século. Nossos sentidos e cognição serão ampliados. Ganharemos maior controle sobre nossas emoções e memória. Nossos corpos e cérebro serão envolvidos e se fundirão com o poderio computacional. Usaremos essas tecnologias para redesenhar a nós e nossos filhos em diversas formas de pós-humanidade. Fim da citação. Da perspectiva de Moore é exatamente esta, é uma promessa. A partir da tecnologia atual, Moore falava isso 30 anos atrás, hoje ainda mais, tem uma percepção da possibilidade real de melhorar e muito a condição de vida, não somente melhorar, mas de esticar o prazo da vida de mais de um século, porque tem esta percepção da possibilidade de cuidar das doenças, melhorar a vida física das pessoas. Conforme postulam os próprios defensores deste movimento, a pessoa possuidora de capacidades físicas e intelectuais sem precedentes na história, a entidade possuidora dos princípios de sua
alta formação e um caráter transcendente, porque potencialmente imortal e pós-humana, seja ciborgue ou máquina de inteligência artificial. E si fala, dentro esta corrente filosofica, científica, pós-humana e transumana, di immortalità, di possibilità di vivere para sempre. Questo è un grande desafio che attinge a este ponto, non mais pode ser chamado de humano, e é para se chegar até ele e converter-se em pós-humanos, que muitos crentes na tecnologia vêm se organizando desde o final do século XX. Então nós veremos algumas etapas deste caminho do pós-humanismo. A primeira etapa é esta. Em diversos lugares da Terra, pesquisas de concepção futurista começam a projetar o eventual abandono da condição humana nos próximos séculos. A condição humana caracterizada pela doença, pela morte. A promessa deste progresso científico e tecnológico, ciborgue, é que vai mudar a situação. Os partidários se recusam a aceitar as limitações tradicionais que nos definiam, tais como a doença, o envelhecimento e a morte, rejeitando os paradigmas convencionais que tentam tornar nosso mundo confortável, a expensas de nossa completa realização. E este movimento tende a haver uma fusão, um movimento de complementação entre esses dois extremos. Neste novo contexto, a essência do ser se torna a informação, então se passa de uma dimensão ontológica típica da metafísica a uma funcionalidade tipicamente científica. Seu sentido é cada vez menos humano, vinculando-se, in ultima instância, à máquina. O humano é visto como tendo a sua essência na mente e essa como possível de ser entendida com um sistema de informações encarnado numa virtual máquina. Um outro pesquisador nesta linha chama Hassan, que no 1977 afirmava, aspas, 500 anos de humanismo podem estar assistindo agora ao seu fim. Quando assistimos sua transformação em algo que podemos desesperadamente chamar de pós-humanismo. Fecha as aspas. Outro autor importante è Bernau, che no 1929, sempre nesta linha, afirmava, aspas, o homem normal é um ponto final da evolução. O homem mecânico, à primeira vista, uma ruptura na evolução orgânica. Realmente é um salto no sentido de uma evolução adicional, capaz de instalar uma nova, verdadeira tradição. Então, Hassan Bernau manifesta uma grande confiança na ciência. Hassan falava no 1977 e Bernau no 29. Hoje, os autores, como por exemplo, os autores que tenho aqui, Marchesini, Braidotti e outros, afirmam esta esperança que era ipotizzata lá nos anos 40, 50 do século passado, parece se realizar. E Bernau afirma que via da maquinização a natureza seria superada por uma nova forma de vida, mais plástica, mais forte e controlável. Seria um processo que, passo a passo, faria desaparecer as formas humanas que conhecemos até o momento. Sempre Bernau, no 1929, naquele texto, fala assim, aspas, eventualmente ela seria
preservadas relíquias curiosas, enquanto a nova forma de vida, conservando o espírito da antiga, mas não sua substância, a substitui e continua seu desenvolvimento. Então, esta primeira etapa é cheia de esperança, de perspectivas. Entramos então numa segunda etapa com um autor americano chamado Esfandiari, que é um defensor de uma tecnocracia benevolente, animada por metas interiores, é um publicista que defendia que os sujeitos desse projeto são cientistas, inventores, técnicos, artistas de vanguarda. São eles os transhumanistas. Pós-humanismo é uma corrente filosofica che aliás si torna critica con il progetto umanista come Braidotti, perché acha che l'umanismo foi molto antropocentrico, eurocentrico, então foi uma proposta veiculada por uma certa cultura. E os transhumanistas são uma espécie de pós-humanismo, mas focado muito mais no progresso científico, na possibilidade de uma vida que dura muito mais. Lideranças destes movimentos futuristas, estes grupos são os revolucionários do nosso tempo, segundo Esfandiari, os estrategistas da conexão entre tecnocracia e ficção, conforme a qual se poderá alterar a condição humana de forma fundamental. Durante 1980, os apoiadores desse tipo de ideias começaram a formar grupos para discutir suas teses e propagar suas convicções a respeito, sobretudo tópicos como longevidade existencial, cronização, colonização espacial, robótica, informatização da sociedade. Se uma pessoa pesquisa na internet transhumanismo, encontra muitos movimentos, manifestos que proclamam exatamente isso, a possibilidade de um mundo novo, colonizando o espaço, a possibilidade da robótica, etc. É uma nova, parece um novo gênero humano. Foi nessa época, nos anos 80, que começou a se falar de um modo mais próprio de pós-humano. Além disso, surgiram não apenas suas exposições seminais, mas as principais obras dos grupos contemporâneos dos pós-humanistas, como Hans Morava, Eric Drexler e Marvin Minsky. São esses os autores principais desta nova onda transhumanista. Durante esta época, sempre falando dos anos 80 do século passado, surgiu a ideia de se descarregar a mente numa máquina, de transferir a mente humana para uma rede neuronal artificial através da eventual substituição das células cerebrais por circuitos eletrônicos e conexões funcionais semelhantes. Seria esse o modo de projetar-nos num novo tipo de existência, onde nossa humanidade não seria apenas preservada, mas ampliada de formas que dificilmente podemos imaginar. É claro que já a partir destas indicações percebe-se a grande mudança filosófica, ética da proposta antropológica do pós-humanismo na linha do transhumanismo. A máquina se torna a grande possibilidade que vai até substituir a subjetividade. Muda a ideia de pessoa, o conceito de pessoa, que está estimulando na atualidade os grandes pesquisadores, filósofos, tentando de organizar uma resposta a estas que não são apenas provocações, porque atrás
desta proposta transhumanista, temos milionários, trilionários, que estão investindo demais, como sabemos, na inteligência artificial, na colonização do espaço, etc. E a perspectiva é uma mudança radical da proposta antropológica, assim como foi pensada até agora, onde é o sujeito, a sua consciência, que elabora as leis, as regras. Tudo isso é transferido na possibilidade da máquina. Nessa perspectiva, a pessoa com efeito não passa de um processador de informações, cujo centro de dados é o cérebro. O pensamento cibernético triunfa, o corpo se torna algo com pouca e nenhuma rilevanza. Volta a proposta antropologica di Descartes, a possibilidade da consciência, o cogito ergo sum, che si realizza indipendentemente do homem. Chegará um dia em que enviaremos todas as suas informações para uma base artificial, arquivando de modo a ser usado nos mais diversos equipamentos. Nós viveremos, portanto, enquanto poderemos ser copiados e postos em operação em algum mecanismo. Outro autor muito importante que pesquisou, está continuando a pesquisar nesta linha, é Eliot. Em 2003 ele falava assim, cito Eliot: segundo muitos transhumanistas, as nanotecnologias são a chave de nosso futuro pós-humano. Baseado nisso, poderíamos carregar nossas mentes em computadores e fazer cópias de cada um de nossos desejos, de nossas últimas esperanças, de nossos traços de personalidade e de cada uma de nossas lembranças. Enfim, poderíamos desenhar corpos novos e melhores, ou simplesmente viver como padrões de informação existentes nas redes de computadores, como se fôssemos fantasmas de um vasto maquinismo. Aqui tem dois elementos importantíssimos para levar em conta em um discurso antropológico. Primeiro, o menosprezo do corpo é de cunho platônico e também na linha da antropologia dualista di Descartes. O corpo come algo che atrapalha a visão da pessoa che è elaborata nesta época. O secondo dato interessantissimo è una prospettiva, entre aspas, escatologica. Qual è a promessa do transumanismo? È esattamente una promessa religiosa, una vita eterna, una vita onde non tem dor, non tem sofrimento, non tem envelhecimento, non tem morte. Essas sono esattamente o material da proposta religiosa di qualche religião che apresenta una perspectiva escatológica. Então, segundo estes autores, esta possibilidade que a religião apresenta de uma vida sem dor, de uma vida onde as pessoas não envelhecem, se torna realidade. É já perto de nós esta possibilidade. O pós-humano significa muito mais do que dispor de próteses acopladas ao corpo. Significa nos ver como máquinas processadoras de informação. Significa nossa subjugação ao pensamento tecnológico da atualidade, o pensamento cibernético. E assim chegamos à terceira etapa deste itinerário, onde analisamos o panorama contemporâneo. Os transtopianos têm várias derivações dos transhumanismo, vários grupos, como eu já falei, basta entrar na internet que se abre um mundo de movimentos com cartas de estatutos. Um destes é os transopianos, formam um agrupamento pequeno
de ideias extremistas e perigosas, que nasceu por volta do 1997, 30 anos atrás. Embora suas conexões com a extrema-direita internacional sejam claras, sabemos pouco sobre quem são e quais são seus líderes transtropianos. Suas origens estão ligadas ao projeto transtropiano, que pretendia criar um Estado-nação numa flotilha ou ilha abandonada. Pretendia-se que num ou noutro espaço pudéssemos interessados praticar o aborto, a eutanásia, a clonagem, a criogenia, as cirurgias radicais, experimentos com drogas, procedimentos neogenistas e outras práticas transgressivas sem qualquer espécie de impedimento institucional, de impedimento moral. Esta é a ideia. A possibilidade, com o dinheiro, de criar um mundo alternativo onde é possível experimentar sobre os corpos, que dentro desta perspectiva post-humanista não tem nenhum valor, aliás atrapalha. Os estropianos defendiam o livre uso da razão para desenvolver a pesquisa científica. Eu escrevo defendia porque não existe mais. E o desenvolvimento de novas tecnologias. Este grupo baseia-se no mesmo princípio para defender a pura e simples imortalidade. E estes grupos, os estropianos e os transproprianos, se reconhecem na proposta do super-homem de Nietzsche, apesar que a proposta de Nietzsche era outra coisa, né? Os transproprianos, contudo, são mais radicais, presumindo-se liberados mentalmente das cadeias da moralidade tradicional. O desejo que os move é de transcender as limitações da carne e, por essa via, ingressar numa existência pós-biológica. A motivação em um e outro grupo, contudo, é a mesma. O auto-interesse esclarecido, como eles dizem, tomando apoio nas ideias libertárias do anarcocapitalista Ayn Rand. Cito alguns textos do manifesto do Transtopia. O transproprianismo é uma filosofia da liberdade. Liberdade diante dos falsos deuses, liberdade em relação a leis tirânicas, liberdade em relação à ignorância, liberdade em relação à dor e à própria morte. Os transproprianos desejam levar o processo de capacitação individual à sua conclusão lógica e se assegurar de uma existência ilimitada dentro de condições ótimas. Os transproprianos são extremistas apenas no contexto de um mundo dominado pelo conservadorismo religioso, pelo socialismo igualitário e outras ideologias que eles chamam ridiculamente arcaicas. Depois de 2001, mais ou menos, os propagandistas da causa começaram a defender uma versão apocalíptica da tese sobre o evento singular ou singularidade, passando a pregar a formação de pequenos grupos para enfrentar o período da Apocalipse com vistas ao seu ingresso no mundo pós-humano. O projeto, no sentido de criar uma comunidade alternativa, foi posto a lado. Nesse sentido, os transproprianos constituem apenas um entre vários grupúsculos, como já falei, para os quais estamos em vias de passar por uma mutação radical e violenta que deixará para trás a humanidade conforme nós a conhecemos. Ele sustenta que nós estamos neste processo de mudança radical. Para esses agrupamentos futuristas, eles mesmos são apenas o estágio final de uma evolução que culminará com o advento da era pós-humana. Neste sentido, esses grupos, o pós-humanismo
é exatamente o caminho do transhumanismo, da ligação com a tecnologia, uma nova forma di moralidade, da possibilidade umana di realizzare qualche tipo di sperimentação tecnológica. A espécie humana será extinta com sua chegada. Coincidem esses novos apocalípticos partidários de uma ideia lançada pelo matemático e escritor di ficção científica Vernor Vinge em 1993. E na perspectiva deles, no século XXI, haverá a ascensão de uma espécie alienígena em um mundo no qual as atuais convenções não mais serão aplicáveis. O cenário incerto poderá ser o céu, mas também o inferno. Apenas certo que a vida tal como a conhecemos desaparecerá. Esta é a ideia deles. Né? Contra essas tendências de extrema-direita e as fantasias de uma espiritualidade fundada em todo tipo de ficção científica de grupos, como os realianos, mas não menor, pensamento tecnológico e utopia futurista, posiciona-se o agrupamento pós-humanista mais consistente e representativo surgido até o momento, a World Transhumanistic Association. Todos esses dados depois coloco embaixo do vídeo. É fundada no 1998 por Nick Bostrom e David Pierce. A associação congrega atualmente 15 entidades, possuindo quase 4.000 sócios de 100 países. Esses são os dados de 2006. E se propõe a servir de plataforma organizacional para os grupos interessados em promover este pós-humanismo. Enfim, o pós-humanismo é um movimento desarticulado de agrupamentos, concepções, filosofias, estilos de vida que ambiciona controlar o mundo e trascender a condição humana conforme anunciado por Bernal. Lá. Qual é a conclusão desta primeira parte? Desta análise, deste aspecto do pós-humanismo, que é o transhumanismo, a ligação com a tecnologia, é uma perspectiva mais tecnológica. Vou responder com Rémi Susan, vou citar este autor. Esses movimentos em gerais tendem a ter vida curta, provavelmente não conseguirão se converter em pensamento influente junto às massas, porque lhe falta uma verdadeira compreensão dos desejos humanos, o que eles possuem de menos racional, de mais frouxo, de mais poético, das tantas pulsões que eram satisfeitas pela contracultura da qual provieram, mesmo que isso ocorresse às custas do rigor científico. Fecha as aspas. Outro autor, Nancy Ailes, que já citei, o pós-humano significa a superação do sujeito liberal humanista, responsável, portanto, dos nossos pesadelos históricos. Nesse sentido, apenas eventualmente significa um ciborgue ou pior, uma entidade maquinística. Quer haja ou não alteração no corpo, o processo do pós-humanismo, todavia, já está aberto, porque é um processo performativo, ainda que não universal. E, sempre nesta linha, no 1999, Ailes afirmava, aspas, os novos modelos de subjetividade que emergem de campos como a ciência cognitiva, a vida artificial, implica que mesmo o Homo sapiens, biologicamente inalterado, já conta com o pós-humano. Sempre Ailes, no mesmo texto, 99, cito, aspas, subjacente a nossas obsessões está a questão oportuna, quando o
humano encontra o pós-humano? Será um encontro para pior ou para melhor? Grande pergunta. O pós-humano preservará o que continuamos a valorizar no sujeito liberal? Ou esse será aniquilado quando houver a transformação? Estas perguntas de Heidegger são na linha certa, porque, como nós acabamos de ver, a visão desses grupos é extremamente negativa com o corpo, é considerado algo que deve ser colocado de lado e sostituído pela máquina. No futuro pós-humano ainda haverá agências individual e vontade livre? Seremos capazes de nos reconhecermos após a mudança? Ainda haverá o sujeito para conhecer e ser reconhecidos? Esta é a grande problemática. Esta é a linha pós-humana da linha transumanista, que reflete sobre o tema da ligação com a tecnologia, da inteligência artificial. Mas esta linha pós-humanista não é a única. Nós temos alguns autores que aprofundaram uma reflexão mais filosófica sobre o pós-humanismo. E uma destas autoras é a pesquisadora Rosi Braidotti, que agora vou apresentar. Ela escreveu vários volumes, aqui tenho dois, sobre o pós-humano. Cito, por exemplo, o pós-humano, a vida além do indivíduo, além da espécie, além da morte. Que rappresenta uma reflexão fundamental para entender como as transformações contemporâneas estão redefinindo os conceitos de humano, subjetividade e alteridade. Através de uma análise crítica das raízes históricas do humanismo e das suas crises, Braidotti investiga as potencialidades de uma nova ética pós-humana. Este é o problema, Cioè, esiste una etica no umanismo e una etica no post-umanismo, non esiste una etica, come nós acabamos di ver, naquele post-umanismo che entra na linea do transumanismo. A immagine do homem vitruviano di Leonardo da Vinci è collocata por Braidotti come emblema da doutrina umanista, simbolo da doutrina do umanismo, cito, simbolo da doutrina do humanismo que interpreta o aprimoramento das capacidades humanas biológicas, racionais, morais, à luz do conceito de progresso racional orientado teologicamente. Fecha as aspas. So che a Braidotti critica bastante esta proposta umanista che incontramos in Leonardo da Vinci, ma in outros autores como Erasmo da Rotterdam, Pico da Mirandola. Esse ideal, secondo Braidotti, não se limita a moldar indivíduos, mas também culturas inteiras, estabelecendo padrões, normatividades que tendem a excluir o que não se encaixa nele. Esta é a grande crítica da Braidotti. O modelo humanista é um modelo específico que marca a cultura ocidental, mas secondo ele é um modelo excludente. O humanismo, historicamente, aspas, desenvolveu-se como um modelo de civilização que moldou uma ideia de Europa coincidente com poderes universalizantes da razão autorreflexiva, fecha as aspas, e alimentou destinos imperiais da Alemanha do século XIX, da França e, segundo ela, sobretudo da Grã-Bretanha. Este paradigma eurocêntrico, masculista, patriarcal, baseia-se na dialética entre o eu e o outro, na lógica binária da identidade e da alteridade, costituindo o motor da lógica cultural
do umanismo universal. Então é um marco cultural muito forte che marcò a tradição cultural do Ocidente, secondo Braidotti, in modo negativo. A redução do humano a um modelo normativo, secondo Braidotti, é uma das chaves para compreender como chegamos à virada pós-humana. Então, secondo Braidotti, o pós-umanismo è una proposta che vem depois do umanismo, então é bem diferente da análise feita de todos aqueles autores que citei na primeira parte desta aula. A crise do humanismo hoje, um dato inquestionável, manifesta-se também nas reações dos grandes movimentos do século XX, como fascismo, comunismo, que rejeitam explicitamente ou implicitamente os princípios fundamentais do humanismo europeu. Nasce assim o pós-humanismo, o grito de guerra daquela geração de pensadores radicais que mais tarde seria famosa em todo o mundo como gerações pós-estruturalista. O individualismo em si não é inato, mas uma formação discursiva específica, do ponto de vista histórico e cultural, uma formação que está se tornando cada vez mais problemática. Secondo Braidotti, o pensamento pós-colonial que se desenvolveu nas últimas décadas afirma que, aspas, se o humanismo tem um futuro, este provém de fora do mundo ocidental e supera os limites do eurocentrismo. Fecha as aspas. Em paralelo, os filósofos pós-estruturalistas franceses perseguiram o mesmo objetivo dos pós-coloniais, através de caminhos e meios diferentes. O anti-humanismo, portanto, torna-se, aspas, um importante recurso para o pensamento pós-humano, embora não seja o único caminho para essa virada. Interessante esta análise. Existe um pensamento, uma proposta pós-humana que está se abrindo culturalmente no Ocidente, que deriva da uma reação ao humanismo. Então nós temos um pós-humanismo que tem como base um anti-humanismo cultural, que tem como alvo aquele modelo humanista eurocêntrico, patriarcal, antropocêntrico. O humano do humanismo, de fato, aspas, não é um ideal, nem uma média objetiva, estática ou um mediador necessário. O humano é uma convenção normativa, não intrinsecamente negativa, mas com um elevado poder regulamentar e, portanto, instrumental às práticas de exclusão e discriminação. Fecha as aspas. Secondo Braidotti, o humanismo é claramente uma proposta excludente, porque é a proposta do homem branco, europeu, então excludendo todos os povos que não são europeus, os negros, os índios, as mulheres, etc. Braidotti propõe superar o sujeito unitário humanista, incluindo suas variantes socialistas, substituindo por um sujeito mais complexo e relacional, caracterizado principalmente pela encarnação, pela sexualidade, pela afetividade, pela empatia e pelo desejo. A consciência da instabilidade e das narrativas dominantes torna-se o ponto de partida para elaborar novas formas de resistências adaptadas à estrutura policêntrica e dinâmica do poder contemporâneo. A micropolítica que daí deriva riflette a natureza complexa e nômade dos sistemas sociais contemporâneos e dos sujeitos que os habitam.
Um dos desenvolvimentos significativos do pós-humanismo, secondo Braidotti, é o feminismo pós-moderno, que rejeita as identidades unitárias moldadas no ideal humanista, normativo e eurocêntrico desse homem bem definido, visível na proposta di Leonardo da Vinci. O anti-umanismo, sempre secondo Braidotti, toma distância do esquema di pensamento dialettico, onde a differenza o alteridade desempenhar um papel constitutivo, evidenciando como a dialética negativa produziu formas de saber parciais sobre estes outros. A questão ecológica ambientalista torna-se fundamental na reconfiguração pós-humana, que vê um profundo sentimento de interconexão entre o eu e os outros, incluindo os outros não humanos e o outro da Terra, que é exatamente a grande problematica che Braidotti leva in conto na critica ao umanismo, che è una proposta non appena androcentrica, eurocentrica, ma escludente o mundo animal, o mundo vegetal. Sabemos como depois o humanismo che desemboca na proposta moderna considera a natureza a serviço do homem. A ética pós-humana propõe um profundo sentimento de interconexões entre o eu e os outros, incluindo os não humanos e os outros da Terra, através da remoção do obstáculo representado pelo individualismo autocentrado. A pesquisadora Braidotti sublinha a necessidade de repensar a sexualidade além do gênero. Aspas, em termos de política feminista é preciso repensar a sexualidade sem os gêneros, começando justamente com a retomada vitalista da estrutura polimorfa e, segundo Freud, perversa da sexualidade humana, fecha as aspas. O gênero é visto como mecanismo histórico e contingente de captura das múltiplas potencialidades do corpo, incluindo sua capacidade generativas e reprodutivas. Experimentar com a resistência e intensidade serve para redescobrir o que os nossos corpos pós-humanos podem fazer. E aqui vem uma crítica ao modelo antropocêntrico do humanismo. Cito a Braidotti. Ela evidencia come o modelo do homem universal foi criticado por causa de sua parcialidade. Este homem universal, de fato, coincide implicitamente apenas como um macho branco, urbanizado, falante uma linguagem padrão, heterossexual, inscrito na unidade reprodutiva básica, cidadão pleno de uma comunidade política reconhecida. Então, quando si fala di umanismo do século XV, è importante frisare che si parla di una proposta specifica antropologica. O pós-antropocentrismo, in vez disso, destitui o conceito de hierarquia entre as espécies e o modelo singular e geral de homem como medida de todas as coisas. Emergem assim novas éticas relacionais e a necessidade de repensar as interações entre humano e animal, superando os dualismos hierárquicos. Braidotti analisa a subjetividade pós-humana como materialista e vitalista, encarnada e integrada, firmemente localizada em lugares precisos, segundo a política feminista da localização. É uma subjetividade capaz de auto-organização, crucial para elaborar instrumentos críticos adaptados à complexidade e às contradições do nosso tempo. Nesta perspectiva, o vitalismo materialista nos ajuda a dar um sentido à dimensão externa que de fato envolve o interior do sujeito, como signo interiorizado das vibrações cósmicas.
ele constitui ainda o núcleo de sensibilidade pós-humana que visa a superação do humanismo. Fecha aspas. Então, o pensamento da Braidotti convida a superar os limites do humanismo tradicional, como vimos. Por quê? Porque o objetivo é abraçar uma perspectiva pós-humana, mais aberta, não excludente, não eurocêntrica, que valoriza as relações, as interconexões entre os viventes, a responsabilidade coletiva, que abraça o mundo e não que cria separações. Nesta visão, precisamos assumir as consequências da condição pós-humana no sentido do declínio do humanismo, a fim de desenvolver sólidas fundações para a subjetividade ética e política. O desafio hoje é construir uma subjetividade digna do presente, capaz de enfrentar as contradições e a complexidade da modernidade globalizada. A filosofia questiona as estratégias de inclusão do humanismo clássico, sublinhando e ao mesmo tempo desmascarando como a extensão dos privilégios humanistas e outras categorias, como animais, máquinas, formas de vida não humana, nunca é um gesto puramente generoso. Ao contrário, a extensão dos privilégios, dos valores humanistas às outras categorias dificilmente pode ser considerada um gesto generoso e desinteressado, mas sim uma tentativa de tornar produtiva tal inclusão. Apoiar a ligação vital entre seres humanos e outras espécies não é apenas necessário, mas também útil. A atribuição do princípio de igualdade moral e jurídica aos animais, embora aparentemente nobre, permanece intrinsecamente defeituosa, porque não se trata simplesmente de estender direitos, mas de repensar a natureza das relações. Aspas, frase Braidotti. É uma relação de transformação simbiose que hibridiza e alerta a natureza de cada um para colocar em primeiro plano os motivos centrais de sua interação. Fecha as aspas. Braidotti redescobre a lição de Spinoza, mas desloca seu significado em relação às interpretações materialistas e seculares de Deleuze, Guattari e Foucault. O conceito de Spinoza, aspas, de unidade entre mente e corpo é empregado, ao invés, a fim de sustentar a convicção de que toda vida deve ser saboreada, que lhe é devido o maior respeito. Fecha as aspas. A abordagem holística, portanto, serve para fundar uma ética de relação e da iminência que transcende as barreiras específicas. A centralidade da tecnologia é um dos pilares da análise de Braidotti. Aspas. A questão da tecnologia é central para a condição pós-antropocêntrica e a relação entre humano e tecnologia atingiu níveis sem precedente de proximidade e interconexão. Sempre Braidotti, una frase do testo dela. A condição pós-humana é tal que força o deslizamento das linhas de demarcação entre diferentes estruturas, entre categorias ontológicas, por exemplo, entre o orgânico e o inorgânico, o original e o manufato, a carne e o mental, os circuitos eletrônicos e os sistemas nervosos orgânicos. Fecha as aspas. Então, esta perspectiva apresentada para Braidotti é de grande interesse. A condição pós-humana determina uma redefinição das prioridades das ciências humanas. Esta é a grande proposta de Braidotti, chamada a confrontar-se com
identidades não unitárias e alianças múltiplas. O objetivo, então, um pós-humanismo que vai muito além da proposta restrita e exclusiva do humanismo. A crise epistemológica é acompanhada por novos desafios globais, multiculturais, interdisciplinares. A universalidade contemporânea, secondo Braidotti, deve redefinir-se nos termos de uma renovada relação com as cidades globais onde está situada. A pós-humanidade, em Braidotti, não é um horizonte distópico, como era, por exemplo, no transhumanismo, mas um espaço de possibilidade, um convite a repensar a si mesmos e ao mundo, a vida e a morte, a tecnologia e o corpo, as relações e as éticas. A chave de transversalidade das relações, a concretude das conexões e a valorização da diferença como potência generativa. Longe de ser uma simples inclusão das alteridades, trata-se de uma profunda metamorfose dos nossos modos de ser no mundo e de viver juntos, além do indivíduo, da espécie e da morte. Esta é a crítica e a proposta de Braidotti. Resumindo, no final desta aula, nós analisamos uma das correntes que estão marcando o pensamento pós-moderno no âmbito antropológico, é assim chamado pós-humanismo. Na primeira parte da aula eu apresentei todos aqueles autores que entram na linha da ligação entre humano e pós-humano, no sentido de transhumanismo, através da tecnologia, hipotizando um mundo onde as doenças, a morte, a velhice podem ser superadas. Uma proposta que marca, primeiro, o menosprezo pelo corpo, uma possibilidade de vida sem o corpo que entra, onde todas as informações entram na máquina, e do outro lado, esta proposta, entre aspas, religiosas, porque o transhumanismo tenta de apresentar possível tudo aquilo que a religião promete depois da morte. Na segunda parte da aula, eu apresentei a proposta desta autora, Rose Braidotti, que ao tema do pós-humanismo dedicou muitas obras. É uma pesquisa interessante porque vai na linha do aprofundamento filosófico. Ela mostra como a proposta humanista, que na aparência parece bonita, na realidade é muito crítica, porque é excludente, é eurocêntrica, antropocêntrica, que bota ao centro o europeu, o branco, etc. Então, nesta linha, a pós-humanidade deve ser uma perspectiva filosofica cultural aberta, abrangente e inclusiva.